pessoal, mais um episódio de Chá das Quatro aqui com vocês. E é claro que vocês vão ter 2 episódios seguidos sendo mediados por mim. E a ideia não foi minha, porém as consequências dessa escolha já está sendo de grande arrependimento das outras integrantes desse chá. É brincadeira, tá? Porque eu sou um amor, só que às vezes eu gosto de falar umas p****. O vídeo de hoje é sobre relacionamentos. E a gente vai entrar em muitas camadas de relacionamentos entre 2 mulheres, porque aqui a gente tem 4 pessoas que tiveram muitas e diversas experiências que são muito diferentes, mas muito parecidas entre si. E quando a gente fala de relacionamento, a gente tá falando daquele relacionamento entre 2 mulheres antes da gente sair do armário, que a gente tem que ficar com a mulher escondidinha, que tem toda aquela logística. Se os héteros soubessem o desafio que é a logística de poder beijar na boca da namoradinha da gente quando a gente não é assumido, meu amor, vocês não se dariam o trabalho de trair tanto, tá? Porque a gente sabe o que é ter que namorar escondido, tá? A gente sabe o que é. É muito difícil. E aí depois a gente tem também o fato de namorar depois que a gente já se assume, que a gente bate no peito. E mesmo já assumidas de mão dada, beijando na boca da sua namorada, dependendo de como a gente é vista pelas pessoas na sociedade, você vai num determinado estabelecimento e a gente tem que quase convencer a pessoa de que a pessoa que você está beijando na boca e que está de mão dada com você não é sua irmã, nem sua prima, é a sua namorada. E aí você tem que processar aqueles 5 minutos que a pessoa fica tendo um leve, eu ia dizer AVC, mas eu acho que não cabe nesse podcast. Eu vou usar outro termo aqui. A pessoa Eu amo que ninguém nunca mais conseguiu fazer uma piada com AVC. Não Nunca consegui. somos isso daqui, entendeu? Não consegui, gente. Impossível. Não tem, né? Mas a pessoa fica aqueles 5 minutos assim, com aquela tela azul, o Windows ali processando, pra dizer, então tá bom, ela não consegue seguir a vida normalmente. E com certeza vocês vão ver muito dessas histórias no episódio de hoje. Então eu quero começar perguntando para as minhas queridas amigas. Não sei qual quer começar, mas eu gostaria de saber se vocês, quando começaram a namorar oficialmente, vocês já eram assumidas ou vocês tiveram aquele processo logístico de namorar às escondidas? Bom, eu me assumi antes de beijar uma menina, né? Como eu falei pra vocês. Eu me assumi pra minha família, eu tinha 14 anos e eu não tinha beijado ainda. Só que, mesmo me assumindo, eu ainda tive que namorar escondido. Porque uma coisa é você se assumir, outra é você ser aceita. Então, eu namorei o meu primeiro relacionamento. Gente, eu nem sei se eu chamo de relacionamento, é porque se eu falar desse negócio que eu tive, às vezes eu não sei se conto como namoro ou não. Mas foi a primeira vez que eu me envolvi romanticamente com uma menina. Então, acho que foi um relacionamento. Foi completamente escondido. E aí, depois, o meu segundo relacionamento já foi mais assumido, ao mesmo tempo que não era 100%, porque era aquela coisa de... Eu tinha que dizer que era minha amiga nos espaços familiares. Na rua, eu ainda me sentia um pouco culpada, sabe? Demorei pra conseguir manifestar afeto publicamente, tipo, pegar na mão, mas foi tudo com essa minha segunda namorada. E aí, a gente enfrenta muito esse lance de eu acho que o pessoal hétero aí nunca vai entender o que é você tá na rua e você querer muito segurar na mão de quem você ama e você não poder fazer isso por causa dos olhares e de coisas muito piores que podem acontecer. Hoje, pelo menos, depois de muita luta, a gente tem a lei do nosso lado que a gente pode ir lá e fazer uma denúncia a qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de agressão verbal que seja em questão de homofobia. O que nem sempre resulta em alguma coisa que realmente nos faça sentir seguros. Mas mesmo a gente aqui na minha cidade, todo mundo sabendo e a gente lidando com isso como qualquer outra pessoa, tem muitos momentos que a gente tá andando de mão dada na rua e, cara, é bizarro como o olhar, ele vai automaticamente pra mão e a pessoa, tipo, arregala o olho. Cara, isso é muito bizarro. Aí é muito engraçado isso de ver na sociedade, que, tipo, sei lá, tem uma pessoa na rua dormindo, na rua, um morador de rua do lado, e a pessoa passa reto. Mas o problema é você e a sua namorada que estão de mão dadas. Quantos não são os vídeos que a gente já viu viralizando por aí de casais hétero transando em praia, em lugares públicos, e as pessoas fazendo várias coisas, sei lá, causam um tipo de revolta,
Mas o pessoal às vezes tá rindo de como eles estão ali nesse momento íntimo. Olha lá, nossa, sem vergonha, né? Agora vai o LGBT dar a mão na frente de uma criança, então vai dar, sei lá, a batata frita do McDonald's na boca da sua namorada no meio do shopping. Olha o que está sendo feito na frente da minha criança. Mas tudo bem. Exatamente. Total, mano. É exatamente isso. Cara, eu namorei, eu já era mais velha. Eu acho que isso me ajuda um pouco. Por exemplo, eu já tinha carteira de motorista, eu tinha um carro. Então, Nossa, quando a gente é privilegiada, adolescente... amiga. Amiga, 100%, Olha! né? Nossa! Porque daí, o meu carro foi o meu ninho de amor durante muito tempo. Porque quando você é menor de idade ou quando você não tem um veículo próprio pra ter essa independência, cara, é um rolê. Falei pra vocês que vi o último episódio aqui, né? Eu entrei a pé no motel uma vez, enfim. Coisas acontecem. Mas quando eu namorei a primeira vez, que já foi depois desse relacionamento que me traumatizou, que assim como a Lui, eu não sei, não posso chamar de um namoro, porque não foi um namoro, mas eu me envolvi com essa pessoa e foi um horror. Mas quando eu namorei mesmo, assim, eu já tinha carro. Então, eu namorei escondida durante, sei lá, 1 mês e pouco, porque eu ainda não queria contar pra ninguém, porque eu tava processando o que era, sabe, esse namoro. Mas aí, logo depois, eu contei logo pra minha família, porque eu já tinha me assumido pra eles, né, antes de namorar. Não foi antes de ficar com menina, mas foi antes de namorar. Foi isso. De relacionamento escondido, digamos assim, foi muito breve. Porque também eu já tinha 22 anos. Amiga, e tipo na rua, como é que era? Quando vocês estavam, por exemplo, no lugar público, você tinha, ou você ou sua namorada, vocês tinham aquele receio, assim, de pegar na mão da outra, de dar um selinho, de... Então, a gente... É porque quando a gente fala sobre fazer as coisas escondidas, eu penso muito nos meus pais, né? Mas a família dela não sabia. Então, a gente meio que namorava escondido da sociedade. Então, assim, na minha casa era de boa, e a gente saía juntas, eu, tipo, com os meus outros amigos, assim, do colégio e tal. A galera que sabia acabava meio que ajudando a acobertar, porque a gente fazia muita coisa em grupo. Quem não sabe, só quero fazer um parênteses. A Lui tá gravando esse episódio dodói. Ela tá... Todo mundo Verdade, deixando gente. seu like. Pelo amor de Deus. Deixa o like, compartilha. Compartilha, Lu, tadinha. Tô doente, por isso que eu tô de moletom hoje, inclusive moletom do Clube Sáfico, porque eu queria ficar com uma roupa confortável, mas é isso, gente, o chá das 4 em primeiro lugar. É que eu lembrei de uma coisa agora com o que vocês estavam falando, que era o seguinte, eu comentei que no começo eu ficava receosa de demonstrar afeto publicamente, mas não era só por causa da minha família, era também, mas porque... coisas acontecem, né? E já aconteceram comigo. E aí eu até queria comentar, não sei se a gente vai abordar muito sobre isso nesse episódio, mas a gente às vezes se esconde na rua por medo do que pode acontecer. E aí uma vez eu tava com 17 anos e eu tava com uma outra menina com quem eu tava ficando, assim, não era nada muito sério, mas a gente tava se conhecendo e a gente tava no centro da minha cidade. E a gente não tava fazendo nada, não que fosse justificativa, mas, cara, a gente literalmente estava conversando meio abraçadas, assim. E aí, sem querer pesar o clima, mas já pesando, quando eu virei pro lado, tinha um cara com as calças abaixadas. E vocês devem presumir o que ele estava fazendo. E aquilo me deixou, assim, numa situação tão vulnerável, porque eu era uma adolescente, foi de dia, tá? Era, sei lá, 2 da tarde, no centro da minha cidade. E aí eu peguei a menina no braço, nem falei pra ela porque eu fiquei tão constrangida, sabe, gente, que eu só tirei ela de lá e a gente saiu. E uma outra vez, uma senhora parou, me deu um panfletinho de uma igreja e eu tinha acabado de dar um selinho na minha namorada. Isso foi um pouco depois ainda, eu já tava na faculdade. E aí eu peguei o papelzinho, fiquei olhando assim e falei, tá, obrigada. Só que a senhora não tava satisfeita. Começou a falar que era por minha causa e por causa dessas pessoas que a gente não ia pro céu, sei lá. Começou a falar coisas. Cara, olha... Chatona. Eu fiquei tão mal, e eu não costumo, assim, a gente meio que se acostuma com as violências, né, só que tem umas que batem mais do que as outras, e essa eu fiquei muito triste, porque ela começou a falar alto na frente de todo mundo, assim, né, no centro também da minha cidade.
E isso eu já era adulta, então acho que pesou porque eu não tava esperando. Eu acho que eu já tava vivendo meio que numa bolha na faculdade, eu já tava num relacionamento que já era um pouco, né, já era melhor, eu já tava, inclusive, a minha família já conhecia a minha namorada, e aí eu não esperava receber uma violência de fora. Mas enfim, só quis falar isso pra gente entender também que às vezes a gente se esconde, mas é porque são forças maiores do que a gente, né? Tem um contexto, tem a cidade onde a gente mora, tem a nossa família, são muitas coisas que nos impedem de viver livremente a nossa sexualidade e os nossos relacionamentos. Cara, essas pessoas sempre, nunca me encontram, sabe? Deus sempre põe no caminho errado. Porque se é na minha frente, eu vou parar na delegacia por agressão. E vou com um sorriso no rosto. Eu sempre falo que essas pessoas não vão na pessoa certa. Eles sempre sabem a pessoa que vai... Porque você provavelmente não falou nada. Você ficou meio na sua. Você ficou meio assustada, com certeza. Eu falei algumas coisas pra ela, tipo... eu ainda conversei, falei pra ela sobre a minha fé, porque eu falei, sou uma pessoa de fé, espiritualidade é uma coisa importante na minha vida, só que eu falei pra ela, a minha concepção de Deus é diferente da senhora. Ainda fui muito educada, gente, só que aí ela... Amiga... Tu não pegou o papelzinho e falou, minha senhora, faz o seguinte, enfia no seu Óbvio! Amiga, eu enfiava gente, não dá pra pra ela mim. se ela não quisesse. Olha, porque, ó, sério. não, mas é que, enfim, cada pessoa também reage a um jeito. Eu cada tenho um tem uma pouco- reação. Não, eu tô falando isso, mas provavelmente na hora eu ia ficar com cara de pastel. E quando eu chegasse em casa no banho, eu ia ficar, puta, eu devia ter mandado ela enfiar no cu. Provavelmente ia ser isso que ia acontecer. Sim. Nossa, mano, que ódio. Tá Que ligado? raiva! Não, e hoje é um péssimo dia pra gente falar sobre isso, porque apareceu pra mim, eu quero socar o algoritmo do meu Instagram, porque apareceu pra mim uma pessoa que começou a falar que agradecer a esposa que aceitou mesmo com o seu passado homossexual e agora ele tem uma família, com não sei o quê. Gente, eu fiquei Amiga, tão me manda puta. esse vídeo que eu adoro fazer Amiga, react disso. Eu vou te mandar. Eu vou mais cuidado com o processo, mas eu vou te mandar. Pelo amor de Enfim. Deus, amiga, cuidado. Não, tá Jesus muito cedo pra gente Cristo, começar a espumar pela boca aqui, que eu já tô com ódio, tô a fim de socar alguém. Amiga, Louie, eu sinto muito que tu tenha passado por isso, amiga. Sinto de muito, verdade. amiga. Quando você melhorar, sobe numa árvore. Abraça ela e diz assim, obrigada. Adorei que ela tem que subir na árvore pra abraçar a árvore. Não pode ser de Óbvio, baixo. gente, não. eu fiquei muito tempo conversando com a árvore, agradecendo por ter limpado a atmosfera, entendeu? Foi maravilhoso. Amiga, mas Muito eu tô bom. te zoando por causa de subir na árvore, mas eu abraço árvores onde passo. Tem uma Sim, coleção amiga. de fotos É abraçando maravilhoso. árvore. Mas Vocês é estão que deixando a subir é Jéssica uma triste. aventura. Subir é uma Subir aventura. é uma Falem outra mais história. sobre como a cidade de vocês tem natureza e ar puro, fala aí. Exatamente, A gente eu tá voltei... Eu voltei doente da sua cidade, Jéssica. Minha amiga, tá complicado, né? Ai. Bom, eu fiquei mais ou menos um mês com a primeira menina também, namorando no carro. A menina era a Jéssica. Mentira! A gente ficou nessa, porque ela tinha carro também. Então, quando a Jéssica foi falando, Carro salva. realmente, o carro salva. E a gente descobre certos alongamentos que a gente não sabia que era capaz. No carro. Exatamente. Cada exercício, né, minha amiga? Mas a gente deixa abaixo. A gente tava na mesma faculdade, então tinha essa questão de poder estar próxima, né? E meu primeiro beijo com ela foi num corredor de um auditório. E aí no ano passado, no mês passado, eu fui chamada pela minha faculdade pra poder fazer uma gravação lá. E aí eu passei pelo corredor, nossa, eu já vivi tanto aqui! Aquela beijava e beijava. Mas eu fiquei um mês nessa situação. Aí eu comecei, né, a introduzir o assunto. Falava com a minha mãe, vou sair com a fulaninha, vou sair com a fulana. Até que chegamos ao dia lá do shopping. E aí é pra quem assistiu o último episódio, em que me assumi pra minha mãe no meio do metrô, gritando, com uma Icônico. senhorinha se benzendo e tudo. Então não durou muito tempo. Não durou muito tempo o segredo. Fiquei por mais um tempo em segredo com a minha avó até o dia que contei também. Vocês já sabem o que aconteceu. E então, assim, não fiquei muito tempo em segredo. E no meu caso, assim, a parte do segredo foi mais pra família dela. Porque a família dela
já aceitava, mas não aceitava, ainda tinha algumas questões. Aquela situação de prefiro que você fique em casa em segurança do que você vá pra rua, então tinha algumas limitações, mas eu quis fazer uma surpresa pra ela. E vocês já sabem mais ou menos como eu sou, né? Eu já sou cara de pau. Tudo que eu tenho é a minha cara de pau e os meus sonhos. Então eu falei assim, eu quero fazer uma surpresa pra ela. Big gesture, né? Eu quero fazer uma surpresa na casa dela e tal. Já tô indo lá mesmo, já tá tudo bem. Gente, arranjei um jeito de pegar o telefone da mãe dela com a irmã. Liguei pra ela que na época não me conhecia, não aceitava. Eu liguei para a querida. Um beijo pra minha sogra. Eu falei pra ela, oi, dona fulana, aqui é a Mariana, né, da fulana. E ela, tipo, eu imagino a cara dela, tipo, o que essa menina tá me ligando? Então, é porque eu tô com a sua filha, né, a senhora já sabe, eu sei que tem algumas situações, mas eu quero fazer uma surpresa pra sua filha. E assim, eu acho que vai fazer bem pra sua filha. Se a senhora quiser me ajudar, vai ser ainda mais legal. Acho que ela vai ficar muito feliz. Mas se não puder me ajudar, também respeito. Mariana! Nossa, Teve cara, culhão. fala dela. Fala Teve dela. culhão. E ela ajudou? Amiga, assim. Aí ela ficou muito sem graça. Ela, mas o que você quer fazer exatamente? Então, é porque... Aí eu expliquei pra ela o que eu queria fazer. E ela, tá, vou te ajudar. Então tá, eu vou sair da faculdade, tá o horário, não sei o que, a ela. Mas que hora você vai chegar aqui? Você já veio aqui? Eu já fui, né? Eu expliquei, ela, vou fazer o seguinte. Aí eu, o quê? Eu vou te buscar. Olha! Ok, então vem me buscar. Gente, eu avisei pra todo mundo que ela ia me buscar. Fiquei morrendo de medo. Aí eu, gente, então, a minha quase sogra vai me buscar. Se ela sumir comigo, pelo amor de Deus, essa mulher, não sei se ela vai querer mesmo que eu namore a filha dela. O que vai acontecer, gente? A mulher vai me dar um perdido. Gente, a gente começou a conversar e foi assim que eu conquistei a sogra. Porque Porra, eu na só cara de cheguei pau, pra muito ela e foda. falei, eu sei que a senhora não aceita, mas eu quero fazer a tua filha feliz. Se você me ajudar, vai ser melhor ainda. Ô, Mariana, assim, ó, a Gabi vai ter que censurar essa palavra, mas tu é buçuda, amiga. Muito. 70 Muito. quilos de beiço essa aí carrega. Porra! Cara, Que... Ó, sério, nossa senhora. porra, Foi, você foi amiga. peituda. Foi peituda. Olha, depois de tudo que passei, é isso que eu falo. Depois de tudo que passei com a minha família, meu amor, não tem mais nada que me pare. Eu sou cara de pau Nada me mesmo, abala, é nada me isso, abala. Nada mais me abala. Então eu já fui chutando logo as portas. E isso porque acabei conhecendo ela pessoalmente nesse dia. Conhecendo assim, tendo a oportunidade de falar com ela, porque eu tinha encontrado com ela, assim, lá na casa dela, e eu fui toda feliz, tipo, dar um abraço, e ela, oi. Aí eu, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É por isso que a gente fica tão feliz com algumas situações. Às vezes eu vejo pessoas LGBT postando uma foto, ai, o meu pai com o meu namorado, sabe? Coisa assim, minha mãe fazendo não sei o que com a minha namorada. Eu acho que pessoas heterossexuais nunca vão entender esse sentimento. Não Parece tão entendem, pequeno. Não entendem. A minha mãe fazendo quebra-cabeça com a minha namorada hoje, gente, eu fico assim, ó, lindo. Eu fico filmando elas emocionada, tipo, ai, as duas fazendo um quebra-cabeça. Porque é isso. Lindo! E aí, de repente, os pais dela foram vendo que só era uma mulher, mas era uma relação boa. E aí, não demorou muito, assim, para as duas famílias se cruzarem, sabe? E eu já tava chamando de sogrinha, me tratava como filha, minha mãe tratava ela como um filho, o pai dela. Foi ótimo. Então, assim, realmente foi uma questão de costume, um choque, mas eu sei também que se eu não tivesse ali, né? Então, vai me ajudar? Tem duas opções, me ajuda ou não me ajuda, mas se me ajudar vai ser mais fácil. Aceita ou não aceita? O que vai ser mais fácil pra você se aceitar? Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Tipo, eu acho muito engraçado quando o pessoal heteronormativo faz essas piadas, tipo, ai, porque a gente tem que odiar a nossa sogra. Pô, cara, eu amo a minha sogra. Eu amo a minha sogra gente, também. pelo Pô, amor de Deus. a minha namorada também ama a sogra dela, tipo, ama minha mãe. E a relação é muito boa, eu amo meu sogro também. E eu acho muito louco quando fazem isso, tipo, ai, é que sogra sempre é chata, sogra não sei o quê. Cara, Nossa. o caminho pra conquistar a sogra no meio LGBT é tipo uma coisa... A gente se esforça tanto, né? Porra! Mas, Nossa. amiga, não é só com sogra. Eles odeiam até as próprias esposas. Às vezes Nossa, tem gente que sim. casa Sim. com aquele... Sabe aquelas camisetas tipo Game Over?
Tem gente que faz Gente, ensaio de no casamento. casamento. Meu Deus. Ensaio de fico casamento com chocada. game over. Eu fico chocada. Tu quer me Gente, matar, era isso. Quando a Ou minha em irmã cima foi do casar... bolo, o homem, assim, tipo, num caixão. E a mulher arrastando ele. Quando a minha irmã foi Gente. casar, eu falei logo pro meu cunhado. Eu falei, tu não vai vir com essas palhaçadas não, né? Porque ninguém tá botando uma bala na tua cabeça pra tu casar. Aí ele, não, claro que não. Ainda bem que ele acha isso ridículo. E ele pelo contrário, ele falava, tô feliz pra caralho que eu vou casar. É isso aí. Eu falava, boa. Você, infelizmente, é uma exceção, mano. Porque tu quer me quebrar. E quando eu vejo esse negócio de, agora casei. Tipo assim, né? Acabou pra mim. Irmão, então não casa, caralho. Sabe o que tu faz? Casa com a tua mãe, né? Que geralmente... A conta fecha, né? Quando a gente vai ver esse tipo de cara, ele Jéssica, é hoje mais... você tá... Bicho, eu tô te falando. Eu tô te falando. Esses reels que apareceram pra mim me deixaram com muita raiva. Porque, mano, tudo que eu vou fazer, eu penso, queria que a Thalia fosse comigo. Porque é mais legal dividir as coisas com ela, entendeu? Sim. Aham. Eu não consigo entender as pessoas que parece que elas querem distância das esposas. Mas é que, majoritariamente a cultura hétero os é homens muito... hétero, né? A cultura hétero distancia muito a gente. Por isso que tem essa coisa, tipo, a coisa de menino fazer coisa de menina fazer. E depois eles querem que essas duas pessoas vivam em harmonia numa casa quando elas nunca ao longo da vida inteira fizeram algo junto. Falando sobre namorar escondido, como eu tive muitas aventuras adolescentes, eu tive muito esse lance de namorar escondido. E a minha primeira namorada, a gente teve uma experiência muito foda, porque a primeira vez que a gente se beijou foi numa formatura do 3º ano da escola, do terceirão. Ela tava no 2º, eu tava no 1º. E aí a gente foi na formatura, obviamente, onde é que a gente ia poder se beijar dentro do banheiro. Só que tinha uma sempre um mulher banheiro. que cuidava do banheiro. E a gente entrou no banheiro juntas, porque, sabe? Só que a gente ficou um tempo a mais lá dentro e a gente tava se beijando. Vocês acreditam que a mulher subiu no banheiro do lado, olhou pra cima e gritou pra todo mundo no banheiro que a gente tava se beijando? Ai, Qual foi a amiga, frase acredita? exata que ela usou? Tu lembra? O que ela disse? Queria. Ela começou a gritar assim: que nojo! Olha, essas duas estão se pegando aqui dentro! Que nojeira, gente! Olha que nojo! Eu queria saber aonde a boca dessa desgraçada já passou pra ela tá falando isso. Ela era tô feia pra irritada. caralho, ela era muito feia. Cara, eu tô amando muito da Jéssica hoje, peraí. Não, eu adoro as Ela pessoas tá que mais falam- carioca que eu. As pessoas que falam, ai, que nojo, homem beijando homem, mulher beijando mulher. Minha filha, lembra onde você passou sua boca antes? Vai falar, que nojo, tá? Eu faço limpeza nos dentes a cada 6 meses, faço minha higiene bucal, minha namorada Exatamente. também. Porra, o beijo é uma Nossa, delícia, é gostoso. e Me nós, poupe. E nós duas tava lindinha, tipo, as duas lindinhas, cara, da formatura, sabe? Ai, e foi o primeiro beijo meu com ela. E ele foi assim. Aí, Ai, como ela amiga. começou a gritar pra todo mundo na formatura, o pessoal que tava dentro do banheiro começou a falar pro pessoal lá de fora. E as amigas que tinham ido comigo começaram a, tipo, meio que me olhar com aquela cara de nojo. Porque num primeiro momento foi essa impressão que se passou por causa de todo o alvoroço que foi feito. Aí, pra gente poder passar, tipo, a festa juntas, a gente saiu da festa e a gente ficou até, tipo, 3 da manhã andando ao redor do clube onde tava rolando a festa na rua. Na época não era tão inseguro, mas podia ser perigoso de qualquer forma, porque nós tínhamos 15, 16 anos e estávamos andando de madrugada na rua pra poder namorar. Porque lá dentro, infelizmente, não tava dando. Aí depois, tipo, essas minhas amigas, tipo, superaram esse momento. Aí tava todo mundo de boa, a gente namorou e tal, mas a gente sempre ficava em banheiro ou a gente ficava juntas no intervalo, mas a gente nunca se beijava em público porque a gente sabia que ia dar ruim. Aí a gente ficava juntas no intervalo e às vezes a gente se escondia, tipo, num fundinho, assim, que tinha lá do pátio da escola, que a gente ficava mais juntinha, assim, que a gente conversava mais próximo, que a gente ficava de mão dada e tal, mas a gente ficava, tipo, isolada. E, enfim, a gente estudava lá, tinha todos os tipos de séries que estudavam na mesma escola, até que um dia a diretora entrou em todas as turmas do ensino médio pra falar: gente, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, independente da escolha de vocês, mas assim, tem crianças que estudam nessa escola, então eu acho que o lugar de namorar não é na escola, tá? Olhando assim pra mim. Então, tipo, todo mundo já tinha transado no 3º andar da escola, os héteros já tinham transado no 3º andar da escola, tudo já tinha acontecido. Aí ela chegava assim e falava, tipo: ó, chega de namorico na escola porque tem criança na escola, não sei o que, os pais não gostam, blá, 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 blá. E daí, tá, beleza.
Aí qual que foi a solução? Eu saía de 5 em 5 minutos das aulas e dizia que ou eu tava com caganeira, ou eu tinha menstruado, ou eu tava com a lente do meu olho inflamada, mas eu sempre achava uma desculpa pra ir no banheiro beijar na boca, porque nada vai impedir duas mulheres de serem felizes. Ok, sociedade? Não, a menstruação é muito boa, né? Porque menstruação, se for Muito professor boa. homem, então ele não quer nem escutar a palavra menstruação. E você fala, tô naqueles dias, ele vai embora. Não precisa me falar. Eu tinha um professor... Ele é alérgico a esse assunto, Ele é mano. alérgico, entendeu? Então eu tinha um professor que ele não queria nem saber. Só, professor, vai. Ele assim, não quero nem escutar o que você tá falando. Não quero nem escutar. É isso. É, gente, e aí tipo, foi assim, durante o ensino médio, daí depois eu namorei uma menina também que eu tive que namorar escondido, que foi mais tenso, porque daí foi nessa época que os meus pais, eles associaram que eu tinha virado lésbica porque eu tava usando droga. Então toda vez que eu saía de casa, eles ficavam, tipo, meio que rondando onde é que eu tava pra saber se eu tava indo pra faculdade ou se eu tava usando droga. Nenhuma das duas coisas, eu tava só droga- beijando na boca. A droga era outra, o vício era outro, mulher. Aí Eu gosto de dirigia- mulheres. Eu gosto de mulheres. Aí eu dirigi uma bis. Uma bis, assim, né? Ia de bis pra escola. E o meu avô tinha medo que eu ia de bis. Então ele me deu um Fusca. E nesse Fusca, galera... Amiga, Ih, peraí, esse um Fusca disclaimer, falasse. rapidinho. O bis é uma motoca? Perdão. É uma moto! Vocês nunca viram Uma falar? moto, Bis. sim. É uma Eu moto. Tô não, ligada, perdão. amiga. Uma bizinha. Amiga, Uma você é gay motoquinha. empinando moto. Claro, eu sou motoqueira. Que a gente só falta precisava. carteira de caminhão. Eu andava com a bis. Aí o meu avô dizia, tu é muito pequenininha pra andar de moto, vai se machucar. Aí ele ajeitou um Fusca dele que ele tinha. E aí ele me deu aquele Fusca. Aí eu saía pra beijar minha namoradinha. Saía do Fusca com cheiro de gasolina, saía. Às vezes a minha namoradinha tinha que me ajudar a empurrar o Fusca, tinha. Às vezes ele ficava sem o volante, ficava. Às vezes a gente ia namorar e caía o banco inteiro pra trás, caía. Caía. Mas, né, são As fases. coisas que a gente passa, né? pra Amiga, o beijar. amor cresce na adversidade. Então, cada Com empurrada de certeza. Aham. Fusca Cada era, entendeu? Nossa, Isso, o e amor floreava. motel de Fusca, comia sushi dentro do Fusca, porque daí se a gente fosse no sushi e alguém visse a gente no sushi, iam falar pros meus pais que eu tava com essa menina no sushi. E, mano, tipo, inferno na terra, mas a gente queria continuar sendo feliz. Então eu ia comer sushi dentro do Fusca. Obrigado, vô. Esse Fusca nunca foi tão bem utilizado na vida. Obrigado, vô. E tinha, eu não sei Incrível. como é que Eu vocês amei. falam, pelego de ovelha. A gente fala pelego de ovelha aqui. O que é isso? Pele? A pele de ovelha, a gente fala pelego aqui. É É pele. a pele da ovelha, aquela coisinha de ovelha que a gente... Aí o meu avô tinha muito daquilo no Fusca. Tipo, muito. Então ele, sem querer, ou talvez porque ele já sabia, né? Ele já deixou uma cama dentro do Fusca pra mim, entendeu? Visionário, mano. Ou seja, como ajudava, né, minha amiga? Como é o nome do teu avô, Maravilhoso. amiga? O nome dele, ele ainda tá vivo, tá? Ari. O nome dele é Ari. Seu Ari, o maior aliado da terceira idade, junto com a avó da Mari E com aquela A sua gente tia, vai fazendo um Jéssica. encontro. e com a minha Falta tia. Exatamente. A gente vai fazer o encontro. Uma Quando matinê. tiver presencial, a gente faz o encontro. O meet and greet vai ser com eles. Muito bom, mano. Muito bom. Seu Ari representou. E, gente, como a gente fala muito sobre relacionamento entre mulheres serem bons e serem diferentes, a gente também lida com relacionamentos tóxicos. E aí eu queria entrar nessa pauta de: vocês já tiveram relacionamentos tóxicos com outras mulheres? Quem começa? Ô, minha amiga. Sim! A Loi tá com cara de quem quer falar. É que eu não sei nem por onde começar, gente, mas assim, eu tive mais do que um relacionamento ruim, mas o meu primeiro foi muito péssimo, e isso me deixou triste por muito tempo. Eu acho que eu tive que até lidar com essa questão na terapia, porque na época, quando eu era adolescente, eu ouvia muito das pessoas próximas, até pessoas da família, assim, que... Ai, mulher é muito complicado, então duas mulheres juntas, existe essa ideia, né, de que mulher é muito complicada, muito ciumenta, muito emocionalmente instável. Existe até, né, assim, historicamente a gente foi considerada histérica, doida. Então duas mulheres juntas, nunca que vai dar certo. E aí o meu primeiro relacionamento já foi ruim, então eu fiquei com isso na cabeça, pensando que talvez fosse normal. Até pelo fato de não ter referências, naquela época... Eu não tinha um filme
uma série. Quer dizer, até tinha, mas aí eles eram ruins também. A gente não tinha representações positivas. Então eu não tinha onde me espelhar. E eu acho que por isso eu normalizei muitas coisas que eu vivi nesse relacionamento, por nem perceber que era ruim. E eu era jovem também, né? Eu tinha 14 anos. Esse relacionamento, mais ou menos, durou todo o tempo em que eu tava no ensino médio. Já começou ruim no começo, gente, porque eu fiquei com ela e no dia seguinte ela já começou com um discurso de tipo, ai, não quero mais. O que você vai fazer se eu disser que eu não quero mais? Eu fiquei, tá, tudo bem, fazer o quê, né? Tava triste porque eu tava meio apaixonadinha, mas ok. Aí, depois de uns dias, ela me beijou de novo e aí ela virou pra mim e disse: se eu te der 30 segundos pra você me convencer a ficar com você, o que você faria? Olha Ela é o só, The Voice? Sim, não é? Gente, Enfim, mas pavoroso, hein? Pavoroso. Mas isso ainda é o de menos. Ela não quis namorar, mas ela queria ficar comigo. Só que aí ela ficava com outras pessoas e eu achava que era normal porque a gente não tava namorando, a gente tava ficando. Só que ela fazia coisas de propósito pra mim, assim, pra me magoar, sabe? Então, se a gente estivesse num grupo de amigos e eu lembro, assim, de chegar nesse grupo e aí ela começar a contar. Não, porque ontem fiquei com fulano e aí no fim de semana fui pra casa de fulano e não sei o quê. E aquilo me machucava, porque eu achava que eu não tinha direito de estar chateada, porque a gente não tinha nada sério, mas ao mesmo tempo a gente tava ficando. E ela também fazia coisas de propósito. Hoje eu sei que é de propósito, mas, por exemplo, se a gente tava conversando e ela falava qual era o tipo de mulher dela, ela falava o oposto de mim. E aí eu ficava pensando, ok, ela tá comigo, não sei, ela tá fazendo um favor pra mim. Porque se ela nem gosta nossa. de mulheres parecidas comigo... E, enfim, gente, tudo isso foi nesse relacionamento, mas depois as coisas mais graves começaram a acontecer. Eu falei pra vocês que ela... A cara da Jéssica, tipo, mais grave. A Jéssica vai bater em alguém hoje, gente. Ela vai bater. Dá o nome dessa ex aí que a Jéssica vai estar lá, se pendurando Cara, na árvore do jardim dela. No off eu quero saber quem é essa égua. Vai. Vou contar, não, no off eu conto umas coisas que não vai nem dar tempo de contar aqui, mas, porque ela me perseguiu durante anos, tá? Só vou jogar essa. Tipo, bebê rena? Bebê rena? Bebê rena. Mas assim, aí o que aconteceu foi que já era muito ruim, gente, essa relação não me fazia bem, de fato, só que quando eu descobri que ela me traiu no dia do velório do meu avô, aí pra mim foi que terminou. Verdade. Foi essa, Ai, né? gente, olha. Foi essa. Assim, o meu avô... Cara, Eu não vou falar muito sobre isso, que eu acho que daí eu vou ficar triste, porque, né, é uma coisa de... Mas tudo bem, já tá superado faz bastante tempo. Mas o meu avô ficou muito doente e era meu aniversário, pra piorar ainda, quando a minha mãe me ligou na escola, O quê? O seu avô faleceu no seu dia do seu aniversário e ela traiu no dia de tudo? Mari, eu tô assim também. Agora eu tô me sentindo o dia que eu falei da AVC e você rindo. Olha lá, ela linda, a peça toda. Todo mundo em choque. Não, gente, foi quase isso. Ele morreu um pouquinho depois. O meu aniversário é dia 6 de agosto, ele morreu no dia 9. Mas, gente, tá tudo bem, tá? Então, tá tudo Não, certo, amiga, amiga. perfeito, A gente tá perfeito. intertida, tamo intertida. Amiga, a minha avó morreu amiga. 2 dias depois do meu aniversário. Só que ninguém me traiu. Mas, assim, é triste por si só a história. triste. Então, eu sinto muito. Não, é verdade. A Assim, Mari, eu fiquei... perdão. eu 2 fiquei dias muito antes, tempo- foi 2 dias antes que minha avó morreu. Eu falei depois, foi antes. Ou seja, no dia do meu aniversário, imagina. Enfim, foda-se, não é sobre mim. Continua. Não, mas é horrível, assim, porque no dia do meu aniversário, a minha mãe me ligou, eu tava lá na escola, e ela falou pra mim que o médico tinha passado lá, dizendo que era pra gente ir pro hospital pra se despedir, porque talvez ele fosse falecer naquele dia. E, cara, meu Deus, assim, chorei, tava muito mal, e a minha querida namorada me consolando, ela foi ótima naquele dia, me abraçou e tal, foi até o terminal de ônibus comigo me levar pra eu pegar o ônibus, porque senão eu não ia conseguir pegar o ônibus sozinha. Aí eu fui no hospital, a gente se despediu, e aí meu avô voltou pra casa. E no dia 9, né, ele faleceu. E teve aquele negócio de velório, enterro. E eu falei com a querida, mandei mensagem pra ela, liguei pra ela, tava chorando, tava dizendo, ai, meu avô faleceu, obrigada por estar comigo do meu lado, né? E ela respondendo, tipo, sabe, muito, imagina que isso, te amo, tô aqui por você. Foi isso. A gente continuou namorando e era setembro, final de setembro, assim, só que ela tava esquisita comigo. E eu achei que a culpa era minha. Porque eu tava em Claro. luto.
sabe? Eu tava em luto, então eu não conseguia mais... a gente não conseguia sair, a gente tava um tempo sem ficar, assim, sem, né, ter uma aproximação também mais física, porque eu tava mal. E aí eu pensei, por minha causa, eu vou me esforçar. E aí, um dia ela veio comigo, falou no MSN, ela nem falou pessoalmente, tá? Ela disse pra mim que ela tinha me traído, mas ela disse pra mim que tinha me traído naquele fim de semana, ou seja, em setembro. Ela não disse que me traiu no dia do velório do meu avô. E ela disse que me pediu desculpas e tal. Só que aquela relação já era tão ruim pra mim que eu pensei, tá, agora é isso, não quero mais. Só que eu ainda fiquei... Eu perdoei, porque eu pensei, tá, ela foi sem querer, assim, tipo, ela se arrependeu, ok, não vou também criar um climão entre o nosso grupo. E eu só não queria mais ficar com ela. E aí, gente, depois eu tava com essas minhas outras amigas, que a gente tinha um grupo, assim, e eu falei pra ela, que, a fulana contou pra mim, mas tudo bem, eu não fiquei com raiva, acontece, blá blá. Eu era assim, meio trouxa, mas ok. E aí... a minha amiga me falou assim, não, mas peraí, o que ela te contou? Ela te contou que ficou com a fulana esse fim de semana? Não. Ela ficou ela já te traiu muitas vezes. Toda vez que a gente sai, que a gente vai pra alguma festa, ela te trai. Só que ela te traiu no dia do velório do seu avô, e vocês estavam conversando, e aí a gente disse pra ela que se ela não te contasse, a gente ia contar. Eu acho que as minhas amigas deveriam ter me contado antes. Mas tudo bem, eu entendo também, elas eram tudo amigas, sei lá, a gente tinha 17, 16 anos. Mas só que aí, gente, eu fiquei muito mal, porque pra mim não foi uma questão só de, tipo, a minha namorada me traiu, mas uma pessoa que era a minha amiga, sabe, alguém que me desvalorizou num nível, assim, num dos piores momentos da minha vida. Cadê o Instagram dessa p***, Louie? Manda aí. Amiga, depois eu mando. É que assim, na real, Obrigada. depois... Olha, depois eu vou só, assim, eu vou resumir porque não dá pra contar essa história completa, mas mesmo depois, eu entrei na faculdade, se passaram anos e ela ainda fazia coisas. Eu descobri, tipo, que ela me mandava mensagem em anônimo, ela criou um e-mail pra falar comigo. Pô, tem uma história muito bizarra, depois eu conto pra vocês. Mas enfim, ela me perseguiu durante alguns anos, ou seja... um relacionamento com outra mulher também pode ser bem complicado, gente. Amiga, essa história pode estar no nosso corte exclusivo do Apoia-se ou não? Eu posso contar pra vocês agora. Querem que eu conte? Pronto, vai cortar agora e depois o Apoia-se vai receber o resto. Galera, Apoiem a gente. Se você ainda não faz parte do Apoia-se, você vai ter conteúdos exclusivos como esse que a Loi vai contar agora, tá? Lembrando que o nosso Apoia-se também ele foi criado porque a gente não tá tendo nenhum tipo de patrocínio, a gente tá tirando tudo no nosso bolso pra produzir o melhor pra vocês. Então, se vocês quiserem contribuir, além de ajudar, você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos como essa fofoca deliciosa que Lou irá contar agora e que nós iremos... Tesourinha. Bom, então, né, 20 minutos foi a Lou contando do relacionamento tóxico dela. Eu queria muito saber se alguém vai superar isso. Quem é a próxima? Eu não tenho como superar, mas eu acho que eu tenho uma observação importante, que eu passei por um relacionamento, que foi um relacionamento tóxico, é que nada vai se comparar com a Lu, tá? Nada do que eu passei vai se comparar. Mas a primeira menina que eu fiquei, que foi porque eu me apaixonei perdidamente, ela tinha uns comportamentos, assim, que me deixou muitas sequelas. Então, por exemplo, ela falava que o fato de eu querer ser artista... ela reproduziu discursos que me faziam muito mal, sabe? De que eu não ia dar certo em nada, de que eu tinha que ter uma profissão de verdade. Nossa. Aí ela falava coisas do tipo, criticava minhas roupas, sabe? Ela é uma pessoa que falava muito de coisas de marca na época. Eu acho até que ela mudou em relação a isso, mas enfim, o que ficou é o que ficou. Então, assim, foi bem ruim. E quando eu percebi que eu não queria mais, ela ficava mijando no poste o tempo todo, sabe? E eu falava, cara... tu não quer ficar comigo? Eu não quero ser tua amiga. Não é uma amizade, nunca foi uma amizade. Então, me deixa aí, entendeu? Só que não, ela queria ficar... Aí mandava mensagem, pai, tu tá estranha, a gente não se fala mais. Eu ficava, querida... Só que na época, eu era muito... Eu voltava, entendeu? Eu me sentia mal. Tipo, ai, meu Deus, eu tô sendo indelicada com ela. Aí eu dava atenção, sabe? Foi um processo muito doloroso, assim, de eu conseguir me livrar. O problema... é que quando eu comecei a namorar, depois de um tempo, eu tive uns comportamentos tóxicos nesse namoro, entendeu? Uhum. E eu acho importante falar sobre isso, porque é fácil quando a gente fala sobre algo que machucou a gente, mas é difícil falar quando a gente machucou outra pessoa. Então,
eu tive, assim, foi um namoro bacana, eu sei que eu tive um lado muito legal também, mas eu era uma pessoa muito estressada, então, e a minha namorada da época, ela tinha um comportamento mais, sabe, daquela pessoa que já não fala muito as coisas, então ela tinha medo de falar certas coisas que sabia que ia me gerar incômodo, então ela pisava em ovos, e gente, se você precisa pisar em ovos no seu relacionamento, esse relacionamento não tá saudável, não tá legal. Eu tinha uns comportamentos assim, só que depois de muito tempo na terapia, eu entendi que foi o relacionamento que eu aprendi, sabe? Porque eu fui cercada, assim, também, né, não quero tirar o meu da reta. Beleza, eu poderia ter percebido antes, eu poderia não ter reproduzido certas coisas, ou sei lá. Mas o que eu via, eu tinha muito primo homem hétero padrão, eles se relacionavam meio que de uma mesma maneira com as namoradas, e aquela foi a forma que eu aprendi a namorar, sabe? Então, até as brincadeiras que eu fazia, hoje eu lembro, eu falo, cara, não tem nada a ver comigo isso, assim, sabe? Então, onde que eu tava com a cabeça, entendeu? Umas brincadeiras machistas, umas piadas que não tinha graça. Enfim, a gente terminou porque namoramos até um bom tempo, foram, 3 anos de relacionamento. E depois de um tempo, de muitos anos, a gente se reencontrou e eu falei, cara, eu queria te pedir desculpa. Porque eu tive certos comportamentos que não tem nada a ver comigo. Eu não gosto disso quando eu lembro. E é engraçado porque o que ficou de marca nela é muito diferente do que ficou de marca em mim. Nossa, isso é uma ótima observação. Eu achava que eu tinha traumatizado ela por causa de uma coisa, e aí ela falou pra mim, nossa, eu nem lembrava disso, eu fiquei chateada, na verdade, que por outra coisa, sabe? Então foi muito legal a gente ter essa conversa depois de muitos anos, assim, a gente já mais madura, né, com a terapia mais em dia. Só que é engraçado porque apesar de eu ter tido certos comportamentos, né, mais escroto, assim, ela também, por exemplo, ela não era carinhosa, ela reclamava às vezes, tipo, quando eu queria postar algumas coisas, ela ficava tipo, ai, tu quer muito postar, né? Tu quer muito ficar famosa, sei lá. E eu tava, tipo, tentando fazer minha carreira acontecer na internet, entendeu? Então, Nossa, enfim. que péssima. Amiga, assim, momentos, né? A gente também ainda tava muito crua, assim, na vida, em questão de relacionamento. Ela também tinha uma relação complicada, por exemplo, com os pais. Então, no fim das contas, a gente foi muito importante uma pra outra, porque a gente se puxou muito pra tomar grandes decisões na nossa vida, e num momento muito difícil a gente estava lá, sabe? É uma pessoa que eu amo muito essa pessoa até hoje, é uma pessoa que já conheceu minha namorada, que tá namorando hoje em dia, a gente tem um relacionamento super bom, mas eu fico muito grata em ter tido a oportunidade de conversar com ela sobre esse namoro pra meio que curar qualquer brecha que ficou ali, sabe? De, putz, eu poderia ter sido uma namorada melhor, ou eu sofri com isso aqui. Então, foi uma pessoa que eu fiz questão de me resolver, e eu acho importante falar isso aqui nesse podcast, porque a gente fala muito sobre, homem não presta, homem é uma merda e tal, mas foi uma coisa que a minha psicóloga me chamou a atenção, que ela disse, olha, tem muita mulher que se relaciona com outras mulheres, que demora mais pra enxergar que certos problemas são um problema, porque ela pensa, não, ela é mulher, ela não ia fazer isso comigo. Mas não é bem assim, entendeu? Então, não é porque você tá num relacionamento com outra garota que ela não vai, por exemplo, ter comportamentos machistas, ou que ela não pode ser tóxica, que ela não pode ser muito ciumenta de um jeito que é isso, assim, sabe? Então, acho importante falar isso aqui, porque é um assunto que ele precisa também, sabe, ser conversado. E hoje em dia, eu sou outra pessoa. Mano, a santa terapia na minha vida. Falo mesmo porque eu pude enxergar muita coisa e eu pude devolver para as pessoas o que era delas e o que não era meu. E lidar só com o que era meu, entendeu? Nossa, porque que tinha lindo. muito... Foi bonito isso, né? Foi lindo. Porque tinha muito comportamento que eu reproduzia porque eu achei que era desse jeito que tinha que ser, e não era o que eu realmente acreditava. Então, eu queria aproveitar, né, que a gente tá falando de relacionamento tóxico, pra falar que sim, eu já fui uma pessoa tóxica e que eu pude me trabalhar em relação a isso, e hoje eu tô num relacionamento extremamente saudável, onde o diálogo é constante, é diário, e a gente se alinha muito, a Thali faz terapia, eu faço terapia, e a gente... Nossa, eu tô tendo o melhor relacionamento da minha vida hoje, mas já fui vítima e já causei também. Acho que todos nós estamos sujeitos pelo ambiente machista e por várias questões a sermos em algum momento tóxicas também em relacionamentos. Por várias questões. Mas eu queria aproveitar só esse momento pra dizer que me incomoda muito quando as pessoas comparam lésbicas a homens héteros. Tipo, tem mulher que é tão machista quanto. Não é isso. Tipo, a gente
infelizmente, é vítima de uma sociedade machista e a gente reproduz esses discursos, esses comportamentos, porque a gente também não tem outras referências. Mas não é porque a gente, enfim, às vezes teve uma atitude, um comportamento, um discurso problemático que a gente pode ser equiparado a pessoas que estão, sim, no topo de uma lógica de opressão, da qual a gente é vítima. É que a gente entra em feminicídio, toxicidade, traição, tipo... Você entra, por exemplo, é só comparar o tipo de fofoca que o futebol feminino te proporciona. A fulana jogou contra a sua namorada porque elas duas são de times opostos. A fofoca do time de futebol masculino... Neymar traiu sua mulher grávida, tipo, entendeu? Feminicídio, a gente não tem nem como comparar essas violências em número mesmo, se a gente for ver, não é possível comparar. Perfeito. Não, é só pra deixar claro, gente, eu não quis comparar, tá? Eu só quis, tipo assim... Não, eu sei, amiga. Não, eu tô amiga, tudo bem, perfeito. Por causa dos comentários que alguém pode fazer, entendeu? Perfeito. Não até porque as pessoas, amiga, também falam assim, aproveitando do que você falou mesmo, amiga Jess, que são as amigas, né, gente? Amiga, quem? Qual amiga? Aproveitando o que você tá falando, porque assim, às vezes as pessoas também comparam, mas elas esquecem que muitas mulheres, infelizmente, colocam mulheres desfém nessa categoria de mulher macho, de ela é o homem da relação, sim. Então, essa comparação existe muito também por conta dessas pessoas, que também mulheres se relacionam com essas mulheres e que colocam, porque você tem que fazer mesmo, porque ela é o homem da relação. Eu tava, essa semana, inclusive, com uma pessoa de trabalho e a gente tava conversando sobre uma relação dela, fofocando ali, né, momentinho fofocas, ela falando, não, porque essa mulher que eu tô, ela é muito mais homem do que muito homem que eu me relacionei. Aí eu falei, meu amor, não diz um negócio desse. Aí não, não, é mais homem, né? não. Aí Ela é não. mulher. Ou aquela coisa de, se eu quiser ficar com uma mulher que parece um homem, eu fico com um Nossa. homem. Já Eu ouvi fico isso com tantas homem, vezes. exatamente. Eu E, ouvia e muito de isso. pessoas sáficas, ok? A gente precisa Isso. acabar com esse discurso, isso é um absurdo. É horrível. Exatamente. Isso me lembrou que a minha primeira ex, a do trauma, ela chegou a comentar quando eu postei foto com a Thali, etc. Teve um momento que ela veio falar comigo, porque ela paga de amiga, tá? Aí ela veio falar comigo, tipo, ai, nossa, tua namorada é muito bonita, não sei o quê. Eu fiquei tipo, ai, sim, ela é ótima, ela é linda. Ela, nossa, tu é muito homem da relação mesmo, né? Ah, não. Ah, por favor. Tu bloqueou depois disso. Bloque. Porra, amiga, tu acredita que não? Tu acredita que não? A minha psicóloga, ela ficou tipo, vamos tirar essa pessoa da tua vida, tipo, de vez, assim? Vamos. Psicóloga tá Isso. certa, tá? Vamos Porque essa sim. foi Mas foda. isso é muito louco. Isso é Bloquear. muito louco, eu fico boba. Porque assim, a gente escuta os relatos, né? Eu tenho muitas amigas que são mulheres lésbicas de SFEM. E aí um recorte também para as mulheres de SFEM que são negras, enfim. A gente conversa bastante sobre a comunidade e esses lugares, né? Esses recortes de preterimento e etc. Mas eu tive uma relação breve, assim, com uma pessoa que quando eu fui interromper e que eu fui falar que eu não tava na mesma energia de paixão e do momento, que eu entendia que ela tava indo por um outro caminho, né, que ela já queria algo sério e eu naquele momento não ia viver aquilo, ela falou pra mim que ela achava que eu já estava apaixonada por ela, porque eu fiz café da manhã, porque eu abri a porta do carro pra ela, porque eu fazia pedidos pra gente, porque no restaurante eu resolvia tudo. E ela, como uma mulher desfém, ela não estava acostumada com isso. Então, que era o meu mínimo da construção, de estou interessada aqui por você, estou te tratando bem, porque também estou tentando te conquistar, pra ela já foi, caraca, ela está super apaixonada por mim. Porque ela não estava Caraca. acostumada a receber o mínimo. Nossa, mano. Quem não tinha falado? Faltava a Mari falar do relacionamento tóxico. Bom... Ai. Ai. Olha, eu acho que eu compartilho muito do que a Jéssica falou sobre a gente também poder olhar pra trás e entender onde a gente errou também em relações. Acho que eu faço esse processo na terapia em vários momentos, assim. Acho que a análise ajuda porque a gente começa a olhar pra gente, né? Mais do que tentar justificar o outro, a gente tenta se entender em qual é o nosso lugar, como que a gente tá se comportando, como que dar esse contorno pros nossos desejos, pras nossas questões. Então, tem sido um processo importante pra mim. Eu
tive, né, eu tive algumas relações complicadas, assim. Eu acho que eu tive, até hoje eu falo, eu tive um namoro, né, oficialmente, mas fiquei com pessoas por longos períodos sem rotular a relação. Mas em alguns desses momentos eu sempre me retirava porque eu percebia que estava justamente indo por caminhos que eu sentia que estava me desrespeitando e tendo que me diminuir para caber. E essa diminuição todas as vezes estava relacionada a questões tóxicas, né? E acho que teve um momento que a Jéssica mencionou que tá querendo crescer na carreira e a pessoa achar, né, que tava se achando e tudo mais. Eu passei muito por isso no meu primeiro relacionamento. Eu chamava a pessoa pra ir pra eventos comigo e a pessoa ficava emburrada e não gostava e falava, ai, adora chamar atenção. Ai, Fica falando gente. com todo mundo. Parece uma parada de Ai, ciúme, olha né? só, tá vendo? Isso, parece essa questão de posse, sabe? É. Da pessoa achar que você está fazendo aquilo para chamar a atenção dela. Sendo que a Elaine, minha amiga, Elaine Baeta, ela me deu um termo que eu uso pra sempre, que é amiga. Você é uma borboleta social. Não deixa ninguém te cortar suas asinhas, não. E eu fiquei, caraca, eu vou usar isso pra minha vida, porque eu gosto de estar com as outras pessoas, eu gosto de estar em vários lugares, eu gosto de estar nos eventos, eu gosto de estar com as pessoas. Não é eu gosto de aparecer, eu gosto de estar junto, um coletivo, sabe? Tá junto com todo mundo, falar com todo mundo. Eu gosto disso. Então, foi um longo processo para entender que eu não estava errada por isso também, porque eu acabei, depois dessa minha primeira relação, que durou quase 4 anos, por várias questõezinhas que você vai acumulando, eu comecei a achar que eu era errada por ser quem eu era. E eu comecei a me adaptar, a me calar, realmente a me diminuir para tentar caber na caixinha da expectativa da outra pessoa. Porque por me sentir uma pessoa muito adaptável, eu ficava, se eu quero sair, mas ela não quer, eu posso só ficar em casa. Mas eu adoro ficar em casa também. É só porque eu gosto dos dois. Eu não preciso abrir mão do que eu quero. Para mim, foi muito complicado identificar que que teve sim várias questões tóxicas de posse, de me limitar porque era uma mulher. E para além disso, a relação que a gente construiu em relação à família me deixou ainda mais presa no relacionamento. Eu tentei terminar 2 vezes e em uma dessas vezes a pessoa teve uma crise e ela disse que ela não viveria sem mim e que, como ela tinha depressão também, ela falou de uma forma, eu falei, realmente, eu não posso sair dessa relação, essa pessoa precisa de mim. E eu acabei ficando nessa relação por vários meses, sabe? Precisei conversar com os pais dela para poder falar, eu preciso sair dessa relação, eu preciso que vocês apoiem a sua vida, a sua filha. E o mais louco disso tudo é que eu acabei ficando com ela depois dessa crise por muitos meses, me sentindo muito mal, me sentindo realmente como um posse de alguém, tipo, eu me calava diante de várias coisas que eu não podia fazer mal para ela, existiam várias crises. E aí a gente foi conversar esse ano. Ela me chamou para uma conversa esse ano. E quando eu mencionei isso, ela não lembrava. E não lembrava de outras coisas também que foram faladas para mim. Eu falei, é mesmo, a gente que apanha, a gente que lembra, né? E, obviamente, ela mencionou coisas que para ela não faziam sentido, mas uma coisa que me marcou muito que foi ela falando assim, eu sei que eu errei com você também, porque hoje eu vejo o corre que você fez para chegar onde você tá na sua profissão e que eu achava isso muito errado. Porque às vezes eu passava finais e finais de semana sem ver ela, semanas, porque eu precisava trabalhar até tarde, gravar, fazer um monte de coisa. Porque, cara, a gente que vem de baixo, que só vai alcançar alguma coisa com muito trabalho, a gente tem que fazer nossas escolhas, sabe? E ela botava isso no lugar de não estar escolhendo ela, de não estar com ela. Eu comecei a perder a oportunidade de emprego, eu comecei a diminuir evento, porque eu falava, eu tenho que estar com ela, eu tenho que... A minha relação, olha a minha relação, que relação boa, que eu consegui construir, a minha família ama, eu não posso perder essa pessoa que tá aqui comigo. Então, no final também, eu comecei a ver que eu acabei ficando mais tempo por medo do ficar sozinha, porque eu tinha construído tantas coisas que eram importantes, que tudo o que era ruim eu falava, eu aguento. Pô, olha todo o resto de legal que eu consegui. É fácil me adaptar, eu tenho uma pessoa aqui pra ser meu colo. Putz. Então, foi muito complicado. E assim, gente, eu fui pedida em casamento. E eu disse não. Foi aí que Foi falei, ali. casar não dá. Foi ali. Foi aí que eu falei, não, daqui a gente não passa. Terminou, eu até falei com ela, terminou com
A grande situação é bem Olivia Rodrigo, Traitor, sabe? E foi uma situação muito complicada e aí mexeu comigo de várias outras formas. Hoje a gente já conversou, colocamos os pingos nos is, falamos sobre como cada uma se sentiu, né, em relação a isso, e eu me senti muito exposta, muito mal pela situação como aconteceu e por ter sido, por um tempo, achar que estava acontecendo algo e ela falar, você tá paranoica, não tá acontecendo nada, e depois eu ver que de fato estava acontecendo e todo mundo já sabia. Ela e eu te não traiu, sabia, amiga? descobri. Amiga, é difícil de falar, né? Porque mensagem não é traição. A Lu rindo. Mensagem não é traição. É sim. Eu não sei, depende. Não traiu né? fisicamente, A intenção. mas traiu... Não traiu fisicamente. Mas e foi isso que eu falei. Eu me sentia bem Olivia Rodrigo, sabe? Que nem o Você da não me Isa. traiu, mas ainda assim você é um traidor. Eu me senti muito presa porque eu não podia deixar ela sozinha. Mas na hora de me deixar sozinha, ela deixou, sabe? Mas hoje a gente já conversou, acho que colocou os pingos nos is de foi assim que eu me senti, foi assim que você se sentiu, foi isso que você fez, foi assim que eu me senti. Eu acho que é importante também, pelo menos pra mim, eu acho importante o processo da gente resgatar o nosso passado e conseguir entender o que aconteceu, porque com certeza eu também errei em alguns momentos, sabe? Com certeza eu também falei coisas que ela não gostaria de escutar. E éramos duas pessoas super jovens, sabe? Tentando uma relação com família, com pesos e etc. E ela falou assim pra mim, realmente, eu conheci a Mariana de 24, essa daí eu não conheço, não. Eu aquela lá, meu amor, aquela era trouxa. Nossa senhora, agora que eu revivi. Só queria realmente reforçar que é importante esse processo de poder olhar e também entender que às vezes a gente vai errar com as pessoas. E às vezes a gente não é a pessoa pra outra pessoa. Assim, ai, cara, tem relação que não deu certo, que não era pra dar certo mesmo. Eu acho que é muito também da gente entender quando que tem a incompatibilidade e quando a pessoa, ela é podre, entende? Então, quando eu falo sobre, tipo, esse namoro que eu tive, que eu percebi que eu, enfim, poderia ter agido diferente em vários momentos, pra mim era uma relação que valia a pena consertar, sabe? Tipo, botar os pingos nos is e, tipo, cara, ela não era uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa ruim, a gente só era imatura e a gente se enrolou, sabe? Mas é uma pessoa foda que eu gosto, etc, desejo tudo de bom. Já, por exemplo, a primeira menina que eu fiquei, cara, eu acho que ela não tem essa bondade toda no coração, não, sabe? Porque, pra mim, ela tava consciente das coisas que ela tava fazendo. E fazia porque era confortável me manter ali sempre querendo, entendeu? E aí pra mim... Tem os dois lados, né? É. Pô, tem um monte de coisa que você fez aqui consciente e tem a outra que é imaturidade. E aí, onde é que fica? Então, pelo menos pra mim, foi importante ter a conversa, mas eu falei, mas eu não consigo contato. Existe uma quebra de confiança e muitas outras coisas. E a exposição, por ter sido negócio público, que me pegou muito. Eu falei, eu não consigo confiar mais, mas eu tô feliz de ter conseguido colocar os pingos nos is. Até porque pra mim, na época, eu queria só terminar e ser amiga dela. Me relacionei com uma pessoa que era uma cantora que ela gostava. Eu falei, cara, eu queria ter te contado isso lá atrás, sabe? Então eu queria ter tido essa amizade, mas eu não consigo resgatar. É ao contrário de você. Porque aconteceu tanta coisa que me magoou que eu sinto que eu preciso deixar lá. Amiga, mas a amizade que eu resgatei foi do meu namoro legal. Entendeu? Isso, beleza. A do primeiro, eu não quero papo também. Porque a pessoa, ela teve... Olha, eu tinha 22 anos quando a gente se apaixonou, etc. Eu tô com 33. E até hoje, eu vejo a pessoa fazendo certos comentários que eu penso, não mudou nada, mano. Então, assim, pra mim já não é mais questão de maturidade. É questão de, sei lá, índole, caráter. Não quero papo, não quero essa pessoa na minha vida. Eu não quero, entendeu? Não, e eu acho que às vezes só tem pessoas, né? Eu, no meu caso, a maioria das minhas relações são pessoas que eu... Tem, sei lá, 2 pessoas que eu não consigo, que eu evitei, que tá bloqueada, eu não sei onde tá na vida, sabe? Que me bloqueou, enfim, alguma coisa assim. Mas tem pessoas que eu não consigo, né? Porque estão por aí, no meio, quando a gente se relaciona, né, em questões de trabalho. Então, ou você trabalha na terapia, ou a maturidade vem, ou você, né... Você tem que lidar Eu acho que o meio sapatão exige Muito. isso da gente, a maturidade, porque o rebuceteio... Porque, no caso, eu conheci a Esther porque ela namorava a amiga da minha ex. E foi assim que a gente se conheceu. Olha! Cara, gente, se a gente fizer um quadro, sabe? Aquele quadro de The Word, a gente vai se Eu encontrar. acho que sim. Provável. Nós É quatro. capaz da gente se encontrar. Em algum Provável. momento vai... E não vai demorar Não. muito.
Florianópolis aí, ó, pertinho. Ih, nossa, São Paulo? A gente, São Paulo, Rio? Vai encontrar, vai Eita, encontrar. É que eu sou neném, eu não fiquei com tanta gente assim. Mas Ah. você ficou com uma mulher do Rio, não ficou, Jéssica? Ah, é. Então, essa mulher do Peraí, Rio quem- deve ter... Ih, eu quero saber. Vai Já encontrar pensou? a Mari em algum momento. Amiga, Vai. eu vou te mandar no off quem foi. Tá, me manda no off. As minhas de São Paulo, algumas você sabe. Sei. Então, até então, a gente não se esbarrou. eu Ainda acho. não. Quer dizer, ainda não, nem vai, né? Nossa! Sou uma mulher casada, sou uma mulher fiel. Graças a Deus, né? Porque algumas não são. Ai, gente, eu acho que a gente... Eu já tô pensando em temas pra segunda Nossa, tem temporada. muito. Vocês estão falando Gente, coisa e eu eu pensando. também. Tem muito. Nossa Senhora. Olha, Só essa de rebuceteio Uhum, e traição, e enfim. traição. Nossa Senhora, grande episódio esse. cara, eu Gente, eu sou uma grande corna, Eu queria também, dizer, eu ia tá? falar Me isso expondo. agora, Oh, meu Lui. Deus. Amiga, é Eu isso, sou uma né? grande Escorna. corna, porque, assim, eu fui uma pessoa ruim no meu primeiro relacionamento, porque eu era adolescente, tava com medo dela, de tudo, né? Tipo, mas depois a gente também, a gente, essa é minha primeira namorada, até hoje a gente, tipo, conversa, a gente colocou também os pingos nos is. Falei, né? Tipo, pedi desculpa por toda a questão que eu fiz, mas acho que era uma coisa realmente por ter medo de me assumir, por ter medo dela conhecer todo aquele conflito que existia dentro da minha casa, dentro da minha família, da toxicidade e tal. E aí, tipo, eu sumi da vida dela pra não deixar ela entrar nem um pouco nesse lugar da minha vida. Então, fui uma pessoa ruim. Aí, depois, fui lá e fiquei com uma mulher que eu tenho certeza que até hoje ela é uma pessoa péssima, porque depois que eu comecei a ficar meio famosinha, várias meninas que tinham ela assim no círculo vieram me falar que ela ficava espalhando por aí que ela tinha tirado a minha virgindade. Eu tirei a virgindade da Ana Bagunceira. Amiga, eu te conheci com 18, tava na profissão desde os 15. Tá, me dá licença. Não, e mesmo se tivesse sido, Mesmo se também, tivesse minha amiga, isso não é coisa de ficar não, falando com certeza. mais, assim. Tipo, as Nossa pessoas falam Senhora, como se mano. fosse uma coisa, tipo, ai, tirei a virgindade. Então, ai, sabe? Daí essa é a pessoa que eu tenho certeza que se eu encontrar hoje, ela vai estar tendo as mesmas atitudes, porque, sabe, não mudou nada. E ela foi muito ruim. Nossa, gente, mas isso Ai, Isso é muito complicado, né? Esse lugar de você ser uma pessoa pública ali, né? Porque, enfim, estamos... Pro nosso meio, eu acho que somos muito públicas, né? Sim. Porque o nosso conteúdo é nichado, então a gente alcança muitas mulheres que são mulheres, então a gente acaba ficando conhecida, assim, né? No nosso meio. É, não que somos famosas, mas, tipo, conhecidas Somos no famosas, nosso somos meio, estrelas, chupa Madonna. dá licença. né? E é isso. Agora a gente é internacional também, É. tá tudo certo depois da Bienal. E é isso. Mas eu acho isso muito complicado porque eu, a única solteira do grupo, dá licença, o momento Vidas Solteiras Importam. Eu acho que hoje eu tenho uma dificuldade grande, porque se eu entro num Bumble da vida, entendeu? E se eu boto meu arroba lá no negócio, a pessoa já vem e fala, nossa, você é famosa. Eu fico, amor, não é assim, calma. E aí, ou então vem alguém que dá um match e fala, porque eu conheço você, não sei o que lá. E aí eu imagino que a pessoa, na verdade, já criou a Lu sabendo de coisas, a Lu Não, mas é porque eu lembrei também de uma vez que eu dei match no Tinder e uma querida falou pra mim assim, eu me senti tão humilhada, ela falou, ai, Lu, eu só dei match aqui porque eu queria dizer que eu gosto muito do seu trabalho. Eu te dei match por pena. Ela assim, queria só... É quase Fui isso. querendo transar e a menina, ai, é que eu sou sua fã, eu queria um autógrafo. E sabe o que é pior? Porque eu acho que as pessoas... é meio Lineker. Não sei se vocês já viram aquele vídeo da Lineker falando eu quero ser acolhida da mesma forma que eu acolho. E as pessoas quando falam da cantora... Pô, vamos me humanizar. Eu também quero beijar. Eu também quero, sabe, que alguém me conquiste e tudo mais. Só que eu acho complicado porque as pessoas, eu acho que idealizam muito as outras. Tanto pelas redes sociais, tanto quanto pelos nossos trabalhos e etc. Então, entra nesse lugar de você conhecer uma pessoa. E eu tive uma situação dessa que a Ana teve, que no caso a pessoa foi do passado da Ana e veio com essa. Mas eu saí com uma pessoa e a pessoa foi descrever o encontro no Twitter. Hip Twitter. Nossa, uma thread.
Como foi sair com Mariana Mortani? Mentira! Agora eu tô famosa. Aquelas. Caralho! E eu Cara, fiquei, mas eu já cara, aí pensei mandei nisso, sabia? mensagem. É que assim, eu não tenho pretensão nenhuma de ficar solteira, mas eu já pensei às vezes, cara, já pensou se eu fosse solteira hoje, tipo, né, sendo conhecida na internet e tal, eu acho que eu ia ter muito bloqueio pra sair com as Nossa, pessoas. muito! Eu também. É muito complicado. Gente, mas a muito. minha namorada conhecia assim. Ela me seguia, ela falava, respondeu um story meu, aí eu respondi também, isso que sim, normal. Amiga, mas entendeu? a tua Não foi- namorada é uma pessoa mas do eu acho bem, que- uma pessoa equilibrada, uma pessoa gente boa. Isso, Nem todo mundo é exatamente. assim. Não, eu também, pra mim já aconteceu o contrário, né? Eu tipo, ir de fã da pessoa, interagir, acabar saindo e dar certo também, sabe? Eu acho que é mais a pessoa, como a pessoa lida com isso. O problema não é te conhecer já. Eu acho que é realmente essa idealização. Às vezes a pessoa te coloca num pedestal e ela não quer te conhecer. Ela Sim. quer conhecer aquela imagem que ela imagina que você é. E é tipo uma figura ali. Lu, ponto, é uma figura. Sabe? Mas às vezes não precisa nem ser uma pessoa conhecida, sabe? Eu acho que essas idealizações acontecem em qualquer tipo de relação. Porque Sim, às vezes sim. uma pessoa tá buscando algo, não alguém. Tipo, tem gente que quer muito, sei lá, um relacionamento, quer casar, quer construir uma família, sei lá, qualquer coisa do tipo. Muito foda, E aí mano. ela não tá procurando aquela pessoa pra conhecer, pra construir, porque demora, inclusive, né, pra você construir alguma coisa com alguém. Então ela já chega naquela Nossa, expectativa. isso é péssimo, né? Aí, sei lá, diz que ama no primeiro mês. Tem essa fama, a gente tem a fama de ser Isso. sapatão emocionada, mas eu acho que assim, tem uma coisa que é ser emocionada no nível de estar aberta e sei lá, tratar bem as pessoas. Às vezes isso, assim, tipo, fazer uma surpresa, tratar com carinho. Tem gente que acha que isso é emoção. Pra mim, isso é, sei lá, tratar alguém bem, como Civilidade, um ser né? humano. Civilidade. Sabe? É. Agora, outra coisa é assim, você já conhece alguém, uma semana já diz que ama, um mês já tá planejando casar. Sei lá, eu acho que, pra mim, eu sou meio lenta nesse sentido. Eu acho que quando você apressa muitas coisas é porque você tá mais pensando no que você quer do que na pessoa com quem você tá se relacionando. Muito foda. Isso. E isso é muito importante, porque às vezes a gente se relaciona realmente pela falta, né? Pela falta do que a gente não viveu. Eu quero viver muitas coisas com alguém. E aí você começa a viver momentos maravilhosos, e quer dar a mão, e quer o jantar, e quer não sei o quê. E você tá ali querendo aquele algo. Você está se relacionando pela experiência, não pela pessoa. E isso é muito complicado. Porque você querer ter a experiência com alguém, você pode ter uma troca bacana. Amiga, Uma aqui troca bacana você pode ser entrou, só uma entrou troca numa bacana. coisa muito boa, porque você teve essa experiência parecida comigo, porque daí a minha ex, que também me botou muito galho na cabeça, e eu aceitei muito galho, porque foi a primeira vez que a minha mãe e a minha família tinham aceitado. Então, tipo assim, era aquele lance, tipo... você vai chamar ela pra vir aqui jantar com a gente, almoçar com a gente. Então, tipo, tinha aquela receptividade. Então, eu aceitei muita coisa achando que... Como que você ia perder isso, como é que eu ia né? perder Tipo, isso? Foi a primeira... Sabe, empurrei muita coisa. Só que era, tipo... Cara, um surto, como eu falei. Tipo, o meu relacionamento com essa ex, ela não é uma pessoa ruim, mas a gente não tem nada a ver. E ela claramente é uma pessoa que gosta de relacionamento aberto. Porque eu encontrei ela numa festa depois, porque como, tipo, a gente tem amigos em comum, a gente se encontrou numa festa, eu tava com a Esther, encontrei uma ex da Esther também e tal. Até umas fãs vieram pedir pra ficar com a ex da Esther, porque era a ex da Esther, entendeu? Foi muito engraçado, inclusive. É que elas estavam, tipo assim, não, essa aqui beijou a boca da Esther, eu quero beijar ela também. Foi muito... Meu Deus, gente. Foi muito divertido. Daí a ex da Esther ainda comentou... meu, já que tu um dia falou mal de mim na internet, pelo menos se redime comigo, me apresenta umas fãs. Ok. Foi uma noite muito... Sorteia Foi uma. muito louco aquela noite, tá? sorteio uma fã. Essa minha ex, a gente realmente não tinha nada a ver. E claramente ela queria um relacionamento aberto. Ela só esqueceu de me avisar. Porque daí a gente se encontrou numa festa, ela disse que tava namorando uma menina. Daí eu virei pro lado, ela tava beijando uma menina que não era namorada dela. E daí eu perguntei, ué? Aí ela, eu gosto de relacionamento aberto. Eu esqueci de falar da tua época, mas eu gosto de relacionamento aberto.
Ah, era só vida. Era só Sempre bom amizade, alinhar a entendeu? comunicação, galera. E aí eu acabei, tipo, engolindo muita coisa, sabe? Tipo, fui traída e aí ela dizia, não, desculpa. Aí eu, tá bom, então, sabe? Mas aí depois o surto passou e eu disse, nossa, será que eu realmente gosto de estar com essa pessoa? E realmente não gostava, entendeu? Era realmente isso que a Louie falou, dessa idealização de um relacionamento. E aí trabalhei tudo isso também para depois acabar encontrando a Esther e já tá com outra cabeça. Uhum. Importante também falar isso, né? Porque a gente tá aqui falando sobre relacionamentos ruins e tóxicos e coisas que a gente viveu, mas é possível encontrar um amor, tá? Claro. Obrigada. Assim, é possível Obrigada, ter um galera. relacionamento saudável, viu, Mari? É possível. Pô, tava Ser feliz, precisando ser ouvir. parceira. Eu acho que a gente pode com finalizar esse certeza. episódio falando sobre os nossos relacionamentos atuais, que são muito bons, né? Acho que a gente pode finalizar. Valeu, galera. Foi ótimo participar com vocês. Beijo. Só quero falar que depois desse episódio que vai chegar de DM pra Mariana. Oh, Vai. com certeza, nos comentários agora. Tá solteira, tá na pista, galera. Mas se você for maluquinha das ideias, de repente não. De repente, não. Tem que passar pela avó primeiro. Exato. Mas, Mari, eu acho que assim, a gente pode falar dos nossos relacionamentos e você pode falar sobre o que você tá buscando nesse momento. Se é que você está buscando. Eu amei. O que Vai dar seria o namoro. relacionamento dela? Vai dar namoro dela. Tudo bem, amiga. Vamos lá. Então, eu, Lu e Jéssica, não sei, eu tô namorando com a Esther desde 2019, então a gente vai fazer 5 anos. Não sei quanto tempo faz que Lu e Jéssica estão namorando, quiserem falar aqui pra galera. Então, a gente se conheceu em agosto de 2019. E aí a gente Nós ficou Amiga, quer dizer, a gente se conheceu antes, mas a gente começou a ficar em agosto de 2019. Hora, Agosto amiga, também? é a Ai, hora que de lindo. responder a maluca falando meu agosto está ótimo. É verdade, amiga, muito bom. E eu fiquei com bloqueio em relação a agosto, sabia? Eu achava que tudo de ruim acontecia em agosto, mas... Não, amiga, mas... Olha só, eu beijei a minha namorada pela primeira vez no dia da visibilidade Nossa, lésbica. Olha tudo só como ela é lindo. aliada. Tudo lindo. Como são Já boas. veio abençoado. E só que assim, aí sei lá, a gente foi ficando, sabe? Não teve muito essa coisa de tipo um pedido oficial, assim. Pra mim, eu conto desde agosto de 2019, ou seja, a gente fez 5 anos agora. Nós estamos... Divas. E você, Jéssica, quanto tempo que vocês estão juntas? A gente ficou pela primeira vez dia 27 de abril de 2018, eu e a Thali. E aí a gente ficou ficando por uns meses. Só que ela foi passar um tempo fora do Brasil. E aí eu falei, não quero, relacionamento à distância, chega. E eu tinha acabado de sair de um relacionamento longo também, enfim, né, chutei o balde, ela foi embora, eu pensei, nossa, acho que eu quero o balde de volta, gosto dela, RS. E aí, quando foi em janeiro que ela voltou, a gente continuou se falando, e aí ela me pediu em namoro no dia 27 de abril de 2019, no mesmo dia que a gente ficou, só que um ano depois, de eu ter corrido muito atrás do balde, de eu ter pedido ela em namoro, ela ter dito não. E aí, eu ralei o cu no asfalto, até ela falar, beleza, agora sim, então vamos. Ela tava E te a provando. Amiga. Então, assim, estamos juntas há, 5 anos, mas a gente, né, tá meio que há 6. Mas se eu falar 6 anos, ela vai me bater, porque ela ficou na fossa quando eu falei que eu não queria. Aí ela fala, você não invalide o meu período que eu fiquei sem. Então, são 5 anos. Aí eu falo, tudo bem. Então... Nossa, 2019 foi o ano pra Foi gente. o ano, né? tá Saindo vendo? aqui. Foi mesmo. E foi o ano que o Chico Xavier falou que a gente ia evoluir espiritualmente. Achei lindo. Achei. A Mari ficou apavorada. O ano. Fala, Mariana. Risos. Gente, 2019 foi quando o Desquerido foi eleito? Foi 2018. Porra, sim, 2018, mas... tá. Mas ele assumiu em 2019. né? Ah, não, mas é porque eu comecei a namorar no dia da eleição. Ele foi eleito, foi o meu namoro de 4 anos. Aí eu falei, tem certas amiga. coisas que realmente tava fadada, não dá Perfeito. certo. Aquelas, então tá. Só falta eu, né, pelo visto. Então, né, galera? Estou solteira. Então, galera,
Eu tô solteira, vidas solteiras importam. Eu sou a cota solteira aqui do podcast, no Contra Tudo, Contra Todos. Mas é pra falar que eu quero no relacionamento, amiga? Fiquei sem graça. Assim, tô sabe o que eu acho que caradinha. é legal tu falar? O que é, tipo... Tu que é tradutora, amiga, me ajuda. Qual que é a tradução pra deal breaker? Deal breaker? Tipo assim, ó, se a pessoa faz isso aqui ou ela tem isso aqui, pra mim isso aqui é um deal breaker. Tipo assim, sei lá, eu não namoraria uma pessoa fumante. Sei lá. Entendi. Ai, gente, Uma mas red eu acho que- flag? É, tipo uma red flag, não necessariamente, porque às vezes é uma Green coisa que não. flag. Às vezes não necessariamente é uma red flag. Tipo, nossa, eu acho que essa pessoa é ruim, eu acho que essa pessoa tem uma atitude É o contrário. preocupante. É só uma coisa que, tipo, eu não tanco. Isso aqui pra mim não. Te Ah, brocha, tá, não sabe? tanco Assim, mesmo. Tipo assim, a pessoa não é assumida, por exemplo. Então, pra mim, não. Isso, Sei lá. é isso. A gente já falou um pouco sobre isso. A pessoa, hoje em dia, depois de tudo, não dá pra mim. A pessoa falar pra mim, não, porque eu não sou assumida, porque não vai me dar nada na rua, porque não sei o que, beijinhos. isso aí pra mim não tá dando, não rola. Mas eu acho que eu tenho mais as coisas realmente, eu dei mais contorno pro desejo do que pro que eu não quero. Porque eu acho que tem muitas coisas que são adaptadas, né? Porque a gente vai adaptando junto com a pessoa. Eu falo muito que pra mim não tem essa história de a metade da laranja. Pra mim tem que ser as 2 laranjinhas inteiras, com a terapia em dia, né, das gatas. E aí a gente faz um suco bem bacana. Então, Acho muito eu acho que muito bom, né? Então, eu acho que pra mim eu realmente preciso de uma pessoa que esteja disposta a fazer o negócio dar certo, que seja uma construção. Pra mim não vale mais a pena ficar saindo, tendo um lance casual, já vivi meu momento, tá bom. Já tá bom. Então, eu acho que eu passei também por um momento muito de validação. Por ser feminina, por ter demorado tanto pra assumir. Meu primeiro relacionamento, eu já me apaixonei, me assumi, já foi um relacionamento de 4 anos. Aí terminou do jeito que terminou. E eu passei o ano, tipo assim, vou me jogar em tudo que é possível, sabe? Então, eu sinto que eu passei por um processo de validação muito grande pra mim mesma, pra provar, eu sou isso. E provar pra pessoas, eu sou isso mesmo, eu sou feminina, mas eu sou lésbica e etc. Então, hoje eu não preciso mais de validação externa e não tem nada do meu ego que esteja me fazendo relacionar, sabe? Então, acho que quando acontecer, vai ser com calma, vai ser com construção, vai ter que dar aquele match bacana, vai ter que ser uma pessoa realmente para construir algo comigo. Eu não me relaciono mais por falta, já tive o cafezinho na cama, já tive as outras coisas, então eu sei o que eu quero construir e não vai ser só qualquer coisa. Eu acho que eu vou ter que me apaixonar pela pessoa mesmo, não só pelas coisas que eu quero viver. E aí vai ser com qualidade, né? Aí a gente Galera, espera. agora o pessoal vai ficar pensando nessa DM que eles vão te mandar, se vão mandar mesmo. Tem que ser uma DM elaborada. Uma DM elaborada. Ai, gente, Não é mas qualquer nossa. coisa, não. E ela é Nossa roteirista, Senhora. cuidado com os erros de português. Não, mas pior que a gente tá rindo, a Luiz sabe, porque a gente teve algumas falhas de comunicação no Clube Sáfico e eu senti que as pessoas estavam achando que era tipo, envie seu currículo. Aí eu comecei a receber umas mensagens, eu falei, gente, calma, pelo amor de Deus, não é assim que tá, não é isso, tô só desabafando da minha vida. Então, enfim. É isso, galera. Tá tudo bem, tá? Estamos aqui uma hora. Quem sabe um dia vocês me veem namorando? Nossa, quando eu estiver namorando, vai todo mundo saber, porque esse negócio de ficar em segredo não Escondendo. dá mesmo pra mim. Se eu estiver apaixonada, meu amor, vai ser Lineker o dia inteiro, eu colocando musiquinha. Vai todo mundo saber. É tem sobre essa, isso. não. Tá certo, amiga. Tem que gritar pro mundo, tá certo. É E caso isso. vocês não sabem, uma curiosidade muito boa, agora eu vou perguntar inclusive pra vocês. Vocês sabem por que a gente beija na boca? Tipo, por que o ser humano beija na boca? Tô aguardando a resposta. Ninguém sabe. Aí é bem legal, Não tá? sei, amiga. Então, a gente beija na boca porque é a maneira da gente instintivamente ver, tipo, como se o gene da outra pessoa é compatível com o nosso. Mesmo sendo um relacionamento homoafetivo, homossexual, a gente, quando 2 seres humanos beijam na boca, a gente tem um negócio lá de compatibilidade dos genes. Tipo, a gente tem uma coisa super primitiva ainda, que é por isso que a gente beija na boca. Então, realmente, o negócio da química... Porque tem gente que você olha e você beija e não rola. E tem beijo que você beija e você fica... Uhum. que mexe com a química inteira do seu corpo. E é por causa que é uma parada dos genes, tipo, que complementa, que é compatível, papapá. E aí, eu acho isso muito legal... Porque mesmo que a gente vai beijar outra mulher, que não necessariamente você tá vendo uma compatibilidade de
alguém que vai, né, necessariamente reproduzir, tô falando de 2 mulheres cis, que vai reproduzir a espécie, mesmo assim a gente tem essa reação no nosso corpo ao beijar uma pessoa em que rola uma compatibilidade. Então eu acho isso muito interessante. A Jéssica tá tipo... Só o meme da Nazaré, assim. Nossa, tá. Ok. E aí eu acho que isso é muito foda, e acho que isso é muito legal em falar, tipo assim, a minha namorada, desde o primeiro dia que eu beijei ela, nossa, eu fiquei, tipo assim, com o corpo mole, e é muito louco como 5 anos depois acontece a mesma coisa, sabe? A gente tem muito isso, sabe? E eu acho que a gente se foi se conhecendo ao longo do relacionamento cada vez mais, se descobrindo em várias camadas da vida, tanto no âmbito pessoal, quanto do relacionamento, quanto até profissional. E eu acho que, tipo, a gente viveu muita coisa junto, a gente viveu muitas transições juntas, e a gente se ajudou muito, sabe? E ela é uma pessoa também que foi muito fechada durante muito tempo da vida, e hoje ela se sente confortável, inclusive, pra analisar sobre a sexualidade dela, que é uma coisa que ela nunca parou pra pensar. E ela, inclusive, eu falei pras meninas que ela tava assistindo o podcast e tava chorando muito. Porque ela começou a se identificar com muita coisa. De ver quantas coisas da identidade dela ela deixou escondida por causa de talvez não se aceitar 100% e de estar ainda num processo e de estar ainda lidando com tudo isso. Então, isso é muito massa de você encontrar uma pessoa... Eu acho que o mais legal do relacionamento é você encontrar uma pessoa que tá disposta a encarar o crescimento e a maturidade e os desafios da vida junto com você e ter confiança que você vai ser essa pessoa que vai dar suporte pra ela e que vai ajudar ela se sentir melhor cada vez mais. Tanto que, quando a gente começou com a nossa vida fitness, tipo, de cuidar da saúde, cara, eu sempre falei pra ela que eu queria arrastar ela junto, porque ela às vezes tem muita preguiça, porque eu falava, cara, não é pra mim, não é pra nós, é porque eu quero ver você bem. Eu quero que você esteja bem. Eu sei que isso te faz muito bem. E eu acho que isso é uma coisa muito massa no relacionamento e que a gente tem muito, sabe? E a gente valoriza muito isso uma na outra, de falar uma pra outra, faz isso porque te faz bem, estando comigo ou não, sabe? E isso é muito massa. Então, obviamente que por a gente gostar muito uma da outra e a gente gostar muito de fazer tudo junto, a gente acaba querendo fazer tudo junto. Mas o legal é que a gente sabe que juntas ou separadas, a gente quer estar bem e quer que a outra esteja bem. E que bom que a gente tá junto pra poder se dar mais um empurrãozinho a mais pra isso acontecer, sabe? Então é isso que tu merece, Mari. É isso que tu merece. Amei que era, foi direto pra Saudade da mim. minha namorada, gente. Direto Alô, pra Luí. mim. Oh, meu Deus. Gente, relacionamento à distância, às vezes ele humilha. Ai, amiga. Inclusive, é um bom episódio. É Relacionamento à verdade. distância. Nossa, episódio. esse é bom. Esse é Vem bom. temporada Mas só pra- 2. Vem temporada 2. Temporada 2. Mas Yes. pra complementar, Ana, que você falou, eu boto muita fé nisso daí, porque eu sinto que em muitos momentos eu realmente me adaptava. A pessoa, eu sou não monogâmica, então eu vou me adaptar pra respeitar, porque eu quero estar com essa pessoa, eu quero conquistar essa pessoa. Eu acho que vai demorar pra eu encontrar alguém, porque eu sei exatamente como eu sou, o que é inegociável pra mim. É muito aquele lugar, eu vivo falando de Lineker, mesmo escolinha Lineker, porque eu quero ser acolhida da mesma forma que eu acolho. Se eu me disponibilizo pra você, eu quero que você se disponibilize pra mim também. Pra me conhecer, pra estar junto, pra somar. Vamos Total. ver. Uma hora aparece, né? Quem sabe, gente? Vamos aguardar. Será que na um dia. temporada 2 teremos uma Mariana comprometida, de repente? Nossa, será? Aí o episódio todo é como foi a Nossa, história da eu Mari. fazendo questão de mostrar, assim, né? A pessoa, imagina. Azar de quem não tá tendo o privilégio de dividir uma vida com você. Ah, fala, mano. E assim, fala. é bom estar sozinha também. A gente, assim, eu sou muito feliz no meu relacionamento. Inclusive, acho que esse é o melhor relacionamento que eu já tive. É o
primeiro relacionamento que eu vejo, assim, como é possível ter uma relação leve. Sabe quando você idealiza uma coisa e você acha que você nunca vai conseguir alcançar, muito porque isso. é meio que Sim, impossível? amiga, sim. Eu sinto isso. Mas você tá solteira, tá sozinha, é ótimo também. Então, Eu acho que pra mim eu tô brincando muito, porque eu sei exatamente que hoje eu quero, quando vier a pessoa, eu quero namorar. E se eu não me apaixono, eu já me retiro logo. É isso que tem acontecido. Mas eu acho que hoje eu cheguei num lugar que é assim, eu sou tão boa sozinha. Eu consigo me mimar tanto, eu consigo fazer as coisas pra mim, adoro fazer um jantar, eu sou tão boa sozinha já, e quando vier vai ter que ser alguém realmente pra somar. Perfeitamente. Então eu tô, tem que ser tô muito bem. bom, né? Pra, tipo, Pra equiparar. Como é tão bom você estar sozinha que pra estar com alguém tem que ser, tipo, melhor ainda. Exatamente. Não pode ser um relacionamento que vai vir pra me pesar, pra me colocar pra baixo, pra me fazer, sabe, tirar coisas, tipo, relações, questões de trabalho, me limitar. Não dá hoje. Então, pra pessoa entrar na minha vida hoje, vai ter que estar catando a pia muito em dia dela também. E é isso. Exatamente. Arrasou, amiga. Quero mandar um beijo pra minha namorada. Aquelas, né, que aproveita que Vai, nem... vai, amiga, mandar um beijo... vai lá, por favor. Mandar um beijo pra minha namorada. Vida, te amo. Obrigada por ser minha parceira. E por não falar que eu gostar de Disney é coisa de criança. Porque me falaram isso no passado. As E a Thali senta do meu lado e assiste. O que fez vocês perceberem, assim, essa relação é boa, quero continuar com essa relação? Tipo, qual é o ponto mais alto dessa relação que vocês têm? Eu tenho a resposta pronta, mano. Eu também. Pode mandar, Jéssica. Foi quando eu percebi que estar com a Thali era como se eu estivesse sozinha no meu quarto. Foi isso. Muito bom, hein? Sem vergonha de nada, só ser. Eu posso só ser na presença dela. Lembrei de um trecho de um livro, aquele É Assim Que Se Perde a Guerra do Tempo, porque tem um trecho que é assim, como é que é? Gosto de estar sozinha junto. Isso. Eu e a Esther é, tipo, pela primeira vez na vida, eu tô em casa. Tipo, eu tô 100% em casa. É o meu lar, entendeu? A gente é tipo assim, sabe? Paz, felicidade. É tipo um power bank, amiga. Quando a gente tá Nossa. sumindo, aí é eu chegar no sofá, abraçar a Thali e pegar as cachorras, que parece que a vida volta, assim. Nossa. E é o meu objetivo de vida, eu lembro que durante muito tempo, assim, da minha vida, eu sempre tive aquela ambição, assim, porque eu quero ser famosa, porque eu quero ganhar dinheiro pra isso, pra aquilo, pra aquilo, não sei o quê. Hoje é tipo assim, eu só quero poder manter isso aqui por quanto... Se eu puder ter 200 anos e todos os dias poder ter isso aqui, é o que eu quero. Exatamente. Eu só quero, entendeu? Eu quero que a minha saúde esteja em dia pra eu estar com 80 anos com a minha mulher, duas velhinhas gostosas que, tipo, estão curtindo a vida lindamente como curtiam lá atrás, porque é muito gostoso, entendeu? É muito bom. Isso é uma rir coisa... do nada, né? E é uma coisa muito sapatônica, eu acho, porque a gente se basta, eu acho. Tipo, é muito bom. Isso é muito sáfico, sabe? Eu amo isso. Porque eu sempre falo pra Esther assim, tipo, se a gente fosse morar numa casa, num apartamento maior e tal. Eu disse, cara, me dá tanta agonia de ver esses casal famoso morando em mansão. Porque eu disse, cara, eu vou ter que sair correndo de um cômodo até outro pra te ver. É ruim, entendeu? A gente quer ficar perto. Então, cara, eu acho que é isso. As pessoas têm que procurar um lugar onde elas podem primeiro ser elas mesmas. Um lugar de segurança, de conforto. E nada dessas coisas de joguinho. Gente, não tenho saco pra isso. Gente, não. Pelo amor Não, de Deus. sabe? Tipo... Ai, sabe? Eu e não a gente banco. a gente nunca teve isso. Desde o começo a gente nunca teve isso. Isso sempre foi muito bom. Porque é uma coisa que tem gente que curte essa adrenalina do jogo e tal, mas eu fico pensando, não. 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 Nada como um aconcheguinho, entendeu? Um colinho um dia frio, um banho junto num dia quente. Nada como. Tá maluco? E demonstrar, né, gente? Esse negócio, essa parte do jogo, vocês foram agora, ó, pontuais. Esse negócio da pessoa, tô interessada. Aí a pessoa começa a se fazer de indisponível, de não sei o quê. Ô, meu amor. Saco! Que É, saco! não. tchau. Põe pra fora, gente. Põe a cara no sol. E é isso, eu acho, gente. Acho que temos, né? Falamos muitas coisas legais aqui. Nossa, hablamos muito. Tem Sim, episódios muito que lindo. tinha que ter parte 1 e parte 2, né? Lembrando que temos episódios novos toda semana, tá?
Tá quase acabando, tá ficando até triste já, mano. É verdade, Nossa. passou da metade, né? Passou Já da passamos da metade. Esse é o quinto, mas... né? Esse é o Esse é o 5º episódio. O próximo episódio é meu. Qual é o nosso Já tô com tema, as minhas minha amiga? perguntas prontas. A gente vai falar sobre autoimagem, moda, cabelo, comunicação através da moda. Vai ser irado. Esse vai pegar, minha amiga. Que bom que eu já botei o cabelo já, que a gente vai falar bastante dele. Pois bem, então é isso. A gente se vê na semana que vem. Não esquece de seguir o nosso Instagram, de se inscrever no canal no YouTube se você ainda não tá inscrito. E a gente se vê no próximo. Yes. Beijinhos. Tchau, galera. Tchau! Beijo!